Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu, meditando na palavra do Senhor, gostaria de deixar aqui uma palavra para o teu coração, para que você sinta-se incentivado e saber que você é amado pelo Senhor Jesus Cristo. Na carta do livro de Judas, nos 2 primeiros versículos, ele começa, a sua saudação dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ao chamado, querido ou amado em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amém? Então, eu quero aqui dizer para você que nós somos chamados. Judas, como servo de Jesus Cristo, ele era meio irmão de Jesus, por parte de mãe, ele era irmão de Jesus, também irmão de Tiago. Mas a sua simplicidade, a sua humildade em reconhecer Jesus como autoridade máxima, então ele se intitula como servo de Jesus, que realmente nós somos servos daquele que nos chamou, Nós somos chamados, isso eu entendo que ninguém vem para Jesus, ninguém diz, eu decidi seguir os caminhos do Senhor, não. Nós somos chamados, você foi chamado. Se você não está no caminho do Senhor, é porque Deus um dia Ele te chamou, Ele te escolheu, E Ele não só te chamou, como Ele te amou, E Ele não só Ele te amou, mas Ele também tem te conservado. Ei, você aí que talvez esteja achando que é a última bolacha do pacote, talvez você esteja achando que você está esquecido. Não está esquecido. O Senhor diz que você é chamado, é amado em Deus, Ser amado em Deus, amados, é muito diferente de sermos amados pelo mundo, ser amado por situações. Não, nós somos amados pelo Senhor. E é tão lindo que diz que o amor de Deus, Ele entregou seu único filho para morrer por nós, para ser sacrificado pelas nossas vidas. Foi um amor incondicional. Então, você é amado em Deus. Que mais que isso? Que mais do que ser amado em Deus, ser chamado, escolhido por Ele? E ainda diz assim, conservados por Jesus Cristo. Coisa linda, Nós estamos guardados, seguros nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É no nome de Jesus que este momento o Senhor me toca para dizer para você que você é um escolhido do Senhor. Você foi chamado, remido pelo sangue do Cordeiro, para ser guardado, Estar nas mãos seguras do Senhor. O Senhor diz lá em Isaías que a nosso nome está escrito na palma das mãos dele. Então, que maravilha é sabermos que o Senhor tem cuidado de nós. E no versículo 2, ele diz que a misericórdia, a paz e a caridade sejam multiplicadas. Ou seja, o momento que Deus te chamou, te amou e te guardou, Ele te deu a misericórdia. Por quê? Porque nós não éramos dignos, Nós não merecíamos, mas através da graça do Senhor, A misericórdia, a graça do Senhor, é o favor da qual nós não merecíamos, mas o Senhor derramou sobre a nossa vida, A paz, nós éramos inimigos de Deus, Nós não tínhamos amor com o Senhor, Nós vivíamos na concupiscência dos nossos próprios pensamentos, dos nossos desejos carnais, Nós fazíamos aquilo que nós queríamos, nós éramos donos de nós mesmos, nós éramos escravos do pecado, porque nós sentíamos a obrigação de fazer aquilo que nós achamos muitas vezes que nós temos que fazer, que nós não podemos ser diferente do nosso colega, então a gente tem que entrar na modinha do mundo. Então isso faz nós tornarmos inimigos de Deus. Mas olha que coisa linda, O Senhor nos reconciliou com Ele, Através da paz. Hoje você tem paz no coração. Então, Ele também diz sobre o amor, Nós não tínhamos amor, porque o amor do homem, ele é mesquinho, Ele é condicional, Mas hoje não, você tem o amor de Deus. Hoje você aprendeu a amar até quem você não amava. Deus te ensinou você a amar até aquela pessoa que aos teus olhos humanos você achava que você que aquela pessoa não merecia o teu amor. Mas hoje, quando você olha com os olhos de Deus, porque o Senhor tirou as escamas dos teus olhos, você passa a olhar Deus de forma diferente,
né? Então, o Judas aqui, na sua saudação, ele começa essa carta declarando que a misericórdia, a paz e o amor do Senhor, a caridade de Deus, sejam multiplicadas sobre a sua vida. Então, receba aí essa palavra, viu? Que a graça do Senhor seja cada vez mais abundante sobre a sua vida, né? Muitas pessoas, às vezes, se preocupam em prosperidades, né? De carro, de casa, de roupa, de emprego, de promoções de emprego. Não estou dizendo que isso seja pecado. Não, mas nós devemos buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então, quanto mais graça a gente tem, mais favor do Senhor nós temos daquilo que nós não merecemos sobre a nossa vida, mais a presença de Deus, mais o amor de Deus, né? Quanto mais paz, amado, um mundo que a gente tem vivido, com tantas... Com tantas catástrofes, com tantas tristezas, com tantas pessoas matando, pai matando filho, nós vemos aí essas catástrofes de fogo, das enchentes, dessas chuvas que tem passado, né? Às vezes marido matando esposa por ciúmes, e brigas e contendas, não é verdade? Tantas coisas acontecendo, pessoas brigando por querer lugares melhores, né? Brigando por status, não é verdade? Mas nós devemos buscar o que? A paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Sabe que essa paz é aquela paz que vai além daquilo que nossa mente possa entender ou compreender, né? No livro de Filipenses, o Paulo fala sobre isso, né? Que nós devemos buscar que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela vem estar sobre a nossa vida, né? Essa paz, amado, que o Senhor fala para você, minha querida e meu querido irmão, é aquele momento que você está ali naquela turbulência da sua vida que você não sabe, parece que está tudo embolado, está tudo difícil, né? E de repente você está sentindo paz no meio da tempestade, paz no meio dos problemas, paz no meio das notícias difíceis. Sabe por quê? Porque a paz do Senhor, ela excedeu o teu entendimento. Você conseguiu entender que mesmo que você possa estar numa grande turbulência, aonde Jesus está, né? Pode até vir o vento, a água vai entrar assim muitas vezes dentro do barco, né? Você vai passar muitas vezes por dificuldade, mas você sabe que apesar das dificuldades, das muitas aflições, o Senhor vai estar do teu lado, né? Então, e o amor de Deus que nós devemos buscar realmente a cada dia mais, porque os dias são maus, são difíceis, as pessoas estão amando menos, perdoando menos, né? Guardando muita coisa dentro do coração. Então nós precisamos buscar esse amor de Deus, que o amor de Deus seja multiplicado sobre as vossas vidas, até mesmo porque nessa carta onde Judas, né? O Judas não é aquele Judas Iscariote, mas é como aqui diz o irmão de Tiago, né? Os irmãos de Jesus, aqueles que não acreditavam em Jesus, mas aqui na ressurreição de Cristo, eles passaram a acreditar, da credibilidade e verdadeiramente foram convertidos ao Senhor Jesus, foram convertidos ao verdadeiro Evangelho. E Judas, né, aqui ele começa a escrever, a querer escrever, ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência, com todo cuidado, né, acerca da comum salvação, né? Mas tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? Coisa tremenda, coisa tremenda. Por quê, irmãos? Porque aqui Judas, ele começa eu fico imaginando Judas sentando para escrever aos santos da igreja, né, sobre a salvação, mas de repente ele se vê tomado pela necessidade de exortar aos servos do Senhor, né, a batalhar, a guardar a fé, a não se misturar, né, com esse mundo, né, a não se misturar com os falsos profetas, com aqueles que muitas vezes dizem ser servos do Senhor, ser cristão, mas eles são pessoas que estão já perdidas, pessoas que estão na igreja, assim, infiltrados no meio da igreja, no meio do povo de Deus, mas não são cristãos. Dizem que amam, mas não têm amor, né? Dizem que apacentam, mas não vivem a verdade.
do evangelho, da palavra do Senhor. Eu vejo até que muito interessante, né, aqui quando Judas começa a escrever essa carta, né, ele nos separando um povo, selecionando o povo, né, exatamente que essa carta era escrita exatamente para o povo que era chamado, não é para qualquer um, é só para aqueles que são chamados, queridos e são guardados pelo Senhor, né. Ele pede a necessidade, quando ele senta para escrever essa carta, ele já escreve na necessidade de pedir que Deus venha multiplicar, né, esse amor, essa paz, essa caridade, essa misericórdia sobre as nossas vidas. Porque os tempos serão maus, né? E então a gente precisa de estar sendo revestido do amor de Deus, para que a gente precisa, irmãos, estarmos ali alicerçado na palavra do Senhor, porque perante os irmãos vão destrinchando, vão lendo essa carta e vai vendo sim que Paulo vai falando sobre homens como aqui Caim, como os anjos, como Sodoma e Gomorra, né? Homens que foram rebeldes, né? Homens que, como aqui fala também do povo do Egito, que ficaram lá no Egito, no deserto, que Deus libertou o povo do Egito, né? Deus libertou o povo do Egito, levou para o deserto para provar o coração deles, para purificar, para mostrar o poder de Deus, para limpar eles, né? Porque eles estavam durante todos aqueles anos, quase 30 anos ali no Egito, se acostumaram, muitos nasceram lá dentro e se acostumaram com os costumes do Egito. Então o deserto foi para limpar, para purificar, para eles serem santificados e para eles poderem conhecer o poder do verdadeiro Deus, né? Mas eles não creram no Senhor. Eles preferiram ter saudade da cebola, ter saudade, né, do repolho, da comida do Egito, porque eles não suportaram, né, ficarem no deserto, a provação do deserto. Mas quando Deus nos leva para o deserto, Ele nos leva não para nós morrermos no deserto, Ele leva para nos purificar, para nos limpar, amados, nossa vida. Mas se nós não tivermos fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não tem como. Mas o Senhor nos chama atenção para nós estarmos ali atentos a esses tipos de pessoas. A Bíblia fala que nem os anjos foram poupados por conta da rebelião, né? E também vai mencionar aqui sobre Sodoma e Gomorra, né? Que fala sobre a prostituição, sobre a vida pecaminosa que o povo levava, né? Uma vida desregrada, uma vida sem santificação, né? Então eu quero trazer essa palavra hoje para chamar a tua atenção, né? Para que você medite na palavra do Senhor. Antes de você de repente ficar guardando mágoa, guardando rancor no teu coração, guarda a palavra de Deus no bom tesouro que é o teu coração. Guarda a palavra do Senhor, né? Toma cuidado para você não se misturar, né? A Bíblia fala também de uma palavra que Jesus, ele fala de uma parábola em que existia um senhor que ele tinha uma fazenda, e essa fazenda, o seu servo estava trabalhando nela, e de repente ele viu que entre o trigo, né, veio o inimigo daquele dono da fazenda e distribuiu ali também sementes ruins, né, semelhantes à do trigo, que eram as sementes do joio, né? E ele foi perguntar para o seu senhor, olha, o trigo e o joio se misturaram, né? Quer que eu tire o joio e deixe só o trigo? E o Senhor falou, não, deixai o trigo crescer junto com o joio, porque no tempo certo, né, os anjos virão, recolherão o joio e lançarão no fogo, e o trigo o Senhor iria recolher e levar para si. Então, nós não podemos julgar e nem discernir dentro da casa do Senhor quem é bom, quem é ruim. Nós não temos essa autoridade nem esse poder, mas a nossa parte como servo do Senhor, amados, é nós estarmos ali, invocando o nome do Senhor, andando na presença do Senhor, examinando as escrituras da palavra do Senhor, né? E procurando estarmos sendo assim realmente
fazendo diferença, né? Porque eu tenho aprendido que o trigo e o joio, eles são muito parecidos, né? Só que a diferença é que o trigo, quanto mais maduro ele vai ficando, por debaixo da terra, as suas raízes vão soltando, né? E o joio, quanto mais maduro ele fica, a sua raiz vai se prendendo à terra. O trigo, ele dá fruto, e quando ele vai dando fruto, ele vai se encurvando. O joio, ele só fica, quanto mais ele cresce, ele vai subindo para cima, né? E as suas aparentes frutinhas são vazias, quando aperta não tem nada. Mas o trigo não, o trigo da semente que faz o pão, o trigo alimenta. Então, se somos trigo, nós sempre vamos estar servindo ao próximo. Se somos trigo, nós sempre vamos ter desejo de ajudar aquele que está triste. Nós vamos ter ombro para ajudar aquele que está chorando, né? Nós sempre vamos ter uma palavra de amor para abençoar aquele que precisa ser abençoado, né? O trigo, com o peso do fruto, ele se encurva, ou seja, o servo bom, aquele que carrega a boa palavra de Deus, ele sabe reconhecer o seu Senhor e respeitar a autoridade de Deus na vida dele. O joio não, o joio, ele é aquela pessoa que é soberba, que é orgulhosa, né? Que aparentemente parece ser bom, mas dentro de si não é, né? Então, o joio, ele frustra o próximo, o joio, ele decepciona o próximo, né? O trigo não. Então, nós, como pessoas que devemos nos portar como aquele que leva a boa semente de Cristo, como o joio, como o trigo, perdão, como aquele que ama a palavra do Senhor e que está disposto a obedecer à voz do Senhor, né? Como diz aqui a palavra do Senhor, se ouvides hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como fez Caim, né? Que endureceu o seu coração quando Deus foi repreender, porque o sangue do seu irmão estava buscando por justiça, porque Caim havia matado Abel, e ele endureceu o seu coração, né? Tinha soberba no seu coração. Também Balaão, que quando Balaão foi oferecido a ele para que amaldiçoasse o povo de Deus, sendo que ele tinha uma ordem, de abençoar o povo de Deus. E Balaão vendeu, né, a sua consciência por dinheiro. Ele vendeu a única oportunidade que ele tinha na vida, naquele momento, de ser um profeta, de ser usado pelo Senhor para abençoar. Ele preferiu amaldiçoar o povo de Deus, de olho naquilo que não lhe pertencia. Às vezes, amado, a gente às vezes quer trocar, sabe, a nossa legalidade de sermos servos do Senhor pelas coisas que o mundo tem a nos oferecer, por uma carinha bonita, por um emprego, uma proposta de emprego, né? Vendemos o direito de sermos profeta para falar, em vez de falar a verdade, ficar com medo de falar a verdade, e acaba falando, né, aquilo que é para agradar aquele que está ouvindo. Não, diga a verdade, não venda o teu direito de ser um profeta de Deus, de ser homem de Deus, não perca a tua unção, não perca o teu direito de ser servo do Senhor. A Bíblia também fala sobre Corá, né, que se rebelaram contra a autoridade delegada pelo Senhor na vida de Moisés e na vida de Araão, né? Eles ficaram ali, fizeram uma panelinha para se levantar contra a autoridade de Deus. Toda a autoridade de Deus na terra é delegada pelo Senhor. Não existe autoridade na terra que não seja delegada pelo Senhor, né? Se Deus colocou teu pastor, se Deus colocou ali, né, o teu patrão para ser o teu pai, tua mãe, para ser autoridade sobre a tua vida, respeite. Não perca, amados. Não seja como esses que a Bíblia nos deixa como exemplo, né? E nós vemos que isso não é só para o tempo presente, isso já acontecia lá atrás, né? Há 2000 anos atrás, já o pecado que rondava o mundo, né?
o pecado que abundava, que vivia sobre o mundo, né? Que jaz no mundo, um maligno que jaz no mundo, né? Ele vem há muitos séculos, muitos anos lutando para derrubar os servos do Senhor, para derrubar aqueles que são realmente, verdadeiramente servos do Senhor. Mas, amados, o Senhor nos exorta hoje, como aqui Judas diz no versículo 17, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Olha que palavra tremenda, olha que palavra forte para o teu coração nessa tarde. O Senhor manda lembrai-vos, faz aí uma retificação na sua cabeça, sabe, uma reforma na sua cabeça, né? Vai lembrando, meditando na palavra do Senhor, volta ao primeiro amor. De repente você tá aí, né, assim, em cima do muro, não sabe, Senhor, olha, não sei agora quem que eu devo acreditar, mas está aqui a palavra do Senhor, que é para nós um mapa. É um mapa para nós, amados, para nós não se perdermos. Está aqui, se está perdido, se está com dúvida, vem aqui na palavra do Senhor, vai nos ensinamentos dos apóstolos, nas cartas que Deus deixou escritas através de Pedro, de João, nas cartas de Paulo, escrita a Timóteo, escrita à igreja hoje. A palavra de Deus, por isso que ela diz que ela é verbo, o verbo não muda. O verbo é a palavra que foi ontem, hoje e será amanhã. Ela vai só se renovando a cada dia. A palavra ela continua a mesma. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela não há de passar. Ela não passará. Então vamos fazer a diferença nessa terra. Vamos buscar fazer a diferença, né, daquele que serve, daquele que não serve ao Senhor. Vamos tomar cuidados, né? Vamos tomar cuidado com aquilo que nós ouvimos. Né? Paulo diz a Bíblia que Paulo, certa feita, foi numa cidade chamada Bereia. E Paulo ali começou a pregar a palavra do Senhor. Mas diz que os bereanos foram e consultaram nessa escritura para ver se tudo que Paulo falava estava certo. É claro que Paulo sabia e era enviado pelo Senhor para poder pregar e levar a palavra do Senhor e evangelizar todos os povos onde o Espírito Santo guiava a vida dele. Mas os bereanos, eles tinham esse certo cuidado de poder estar analisando as escrituras para saber se aquilo que verdadeiramente Paulo falava, Paulo dizia, era verdade. E a Bíblia diz que o povo dele sofre, diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento da palavra do Senhor. Muitas vezes a gente sofre, irmãos, por causa do conhecimento, né? Então não vamos cair atrás de modinha. A gente tem visto hoje pessoas que estão aí sozinhas, que de repente está buscando a sua cara metade. Nós vemos hoje pela internet relacionamento, você tá sozinho, tá procurando alguém, busca no relacionamento de solteiros, né? Nós temos visto cristãos caindo nessa modinha de buscar um namorado, buscar um marido nas redes sociais. Isso é modinha, isso é profecia errada. Nós devemos buscar pôr o joelho no chão. Aleluia. Cadê o crente que põe o pezinho para trás? Cadê os crentes de hoje que põem o joelhinho no chão, o pezinho para trás para buscar resposta do Senhor? Cadê os crentes que levam lencinho na igreja, que chora quando ouve a palavra de Deus, que chora com a exortação da palavra de Deus? Hoje, pastor não pode mais falar duro com ovelha, porque se fala duro com ovelha, a ovelha sai da igreja. Cadê os crentes quebrantados? Será que estamos hoje como Caim? Que Deus foi ali exortar a vida de Caim. Caim endureceu o coração. Por quê? Porque o seu coração era mau. Cadê os que são de coração quebrantado? A Bíblia diz que Deus não resiste o coração quebrantado, mas que o Senhor, Ele resiste ao coração soberbo. Então, amado, que você venha pensar, medita nessa palavra, ela é muito forte para o meu e para o teu coração. Ele fala que aquele que
que vivem enganosamente, os ímpios que queriam enganar, eles são como nuvens, né? Tá aqui, irmãos, no versículo 12, diz assim: esses são manchas em vossas festas de caridade, festas de amor, né? Banqueteando-se convosco, né? E apacentando-se a si mesmo sem temor. Né? Nós devemos ter cuidado com quem que nós colocamos à nossa mesa, com quem que nós sentamos, com muitas vezes aquela pessoa que vem perto de nós, que vem nos galantear com palavras, dizendo muitas vezes que estamos certos, quando nós não estamos certos, que não vem falar a verdade para nós. Só nós muitas vezes sabemos que nós estamos errados. Se alguém vir até você e dizer que você está certo, quando você sabe que você está errado, irmão, não acredita, toma cuidado, porque pode ser enganadores e falsos que estão querendo agradar o teu coração pelo intuito do inimigo, usando essa situação para tirar você fora do foco da presença do Todo-Poderoso. Às vezes o nosso coração, o nosso ouvido quer ouvir aquilo que nos faz bem para nosso coração e não aquilo que é a verdade da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus, muitas vezes o remédio, ele é amargo, mas quando se faz efeito, ele se torna doce como mel. Então, diz aqui que eles não têm temor, né? E nós vemos aí muitas vezes pessoas que estão aí apacentando ovelhas, né? Mas estão apacentando por querer por si próprio, apacentando-se para si mesmo, sem temor. Aquele que não tem temor é aquele que apacenta arranca até o couro da ovelha, né? Que se apacenta para seu próprio ego, não está preocupado em curar a ovelha, mas está preocupado em arrancar o couro da ovelha. Então nós temos que ter cuidado com essas pessoas. São nuvens sem água levadas pelos ventos de uma para outra parte. Sabe o que é isso? Pessoas que enganam, que dizem ter, mas não tem. Quando você está esperando alguma coisa, não tem nada. Sabe quando você fala assim, hoje eu vou plantar que vai chover. O céu está dizendo que vai chover e não chove. Aí, de repente, você teve aquele trabalho de arar a terra, de fazer tudo bonitinho e não choveu. É a mesma coisa que você cuidar de uma pessoa e aí você tem todos os gastos, todo o amor, todo o carinho. Você está cuidando daquela pessoa, de repente aquela pessoa te decepciona. Fala, não, pode deixar que eu vou fazer tudo direitinho. De repente aquela pessoa vai te decepciona. É isso que Deus está falando. São pessoas que são como nuvens cheias. Parece que vai chover, mas não chove. São pessoas que falam, mas não vivem. Infrutíferos mais. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Sabe o que é isso, amado? 2 vezes mortas, né? Não tem raízes com Cristo. Não tem raiz com Cristo. Ou seja, a sua vida espiritual e a sua vida física, vida do dia a dia da alma, estão mortas. Ele tá vivo, mas ele não tem vida com Deus, ele não tem vida com o próximo. Por quê? Porque não dá bons frutos, só pensa em si, só pensa em enganar as pessoas. Esses são os que o Senhor manda nós tomarmos cuidado, porque não tem vida com Deus. Se não tem vida com Deus, não tem fruto. Não tem como você dar um fruto que vai alimentar o próximo se você não tiver vida com Deus. Não tem como, né? Então são infrutíferas, são 2 vezes mortas, desarraigadas da onde? Da árvore da vida, né? Mas o Senhor diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, né? Então essa fé, ele fala que nós devemos ter elas, amado, é um conteúdo da verdade, é crer no conteúdo da verdade, né? Se coloca na presença do Senhor através do Espírito Santo de Deus, fica na presença do Senhor, se conserva na presença, mas também o Senhor vai nos exortar no versículo 22 e 23, né, que nós devemos ter piedade do próximo. Não é isso que você tem que se isolar, né, no casulo e dizer, não, agora eu
sirvo a Deus, eu sou separado do Senhor, mas eu não posso me misturar, você não pode se misturar. Mas tenha piedade daqueles que precisam do teu amor. Tenha piedade. Se você vê alguém que está morrendo na fé, que está desanimado, né, que está precisando de uma oração, que está precisando de um aconselhamento, não fica olhando aquela pessoa morrer e não vai atrás. Né? Ore por ela, ajuda ela, calça ela, veste ela, reveste ela com o poder que há no nome do Senhor Jesus, através da tua vida. Deus te deu poder e autoridade para você poder ir lá e revestir aquela pessoa com a palavra de Deus, de levantar ela, de tirar ela do pecado, de tirar ela do adultério, né? Deus conta comigo, com a tua vida. É por isso que ele fala que nós somos chamados para quê? Ir e pregar o evangelho do Senhor a toda criatura. Mas ele diz aqui, ó, no 23, e salvai, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia, em temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Oh, coisa maravilhosa, irmãos. Sabe o que Deus está falando aqui para nós? Que nós temos que salvar essas vidas. Pessoas que estão em cima do muro, né? Pessoas que estão indecisas, não sabe, ouve tanta coisa que não sabe de onde vem a verdade, qual é a verdadeira palavra. Então Deus conta comigo, com a tua vida. Deus nos chama para um belo compromisso. Deus te chama para um compromisso nessa tarde, para você buscar a presença do Senhor, né? E para você ir buscar a presença do Senhor, mas não se contaminar com o pecado, né? Nós devemos ir através do Espírito Santo do Senhor e revestido pela palavra do Senhor, para nós não irmos arrebatar uma ovelha e no fim sermos arrebatados pelo pecado que está na vida dela. Não. Arrebatar uma ovelha e tomar cuidado para não sermos arrebatados, mas sim, revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Senhor vai te dar poder, autoridade, para você tirar aquela vida do pecado, tirar aquela vida da dúvida, tirar aquela vida da prostituição, tirar aquela vida da mentira, tirar aquela vida do erro, sem você cair no erro dela, sem você tirá-la da murmuração, sem cair na murmuração dela, sem cair na conversa dela, sem cair na cilada do inimigo. Por isso nós não podemos ir na nossa força, mas na força do Senhor. Amém? Ele diz aqui: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis em glória com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador, nosso Senhor, nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e manifestada e majestade e domínio e poder antes de todos os séculos, agora para sempre. Amém. Amém, irmãos? Aquele que é poderoso para guardar de tropeçar. Se você estiver no Espírito Santo, você vai guardar o teu coração, você vai se blindar, a sua cabeça, o seu coração, vai cingir os teus lombos para a verdade da palavra do Senhor. Você vai estar preparado, como diz aqui, né? Você vai estar preparado com a misericórdia, a graça de Deus, com a paz do Senhor, né? E com o amor, a caridade de Deus multiplicado sobre a tua vida. Ou seja, Deus está te revestindo, te colocando, te enchendo mais da graça, te dando poder, te habilitando para você fazer a vontade do Senhor, com autoridade, com propriedade, vivendo dentro desta palavra do Senhor, andando no Espírito, orando no Espírito Santo, né? Buscando a verdade dessa palavra, na meditação da palavra, né? Então, você vai ter autonomia para ir e buscar e praticar o ídolo do Evangelho do Senhor, né? Através do nome do Senhor Jesus. Ele vai estar te guardando você de tropeçar os teus pés, né? De você não cair na cilada do inimigo, mas se apresentar irrepreensíveis. O Senhor tem poder para te guardar e te apresentar irrepreensíveis com a alegria perante a sua glória. Sabe, irmãos? A gente tem visto muitas pessoas que têm estado no Evangelho, mas não tem sentido a alegria, né? Não tem sentido a alegria. Quantas vezes a gente vê cristãos, né, depressivos, doentes da alma, né? Muitas vezes tem sido
cometidos por tristezas, porque muitas vezes não tem conseguido superar sentimentos machucados, não tem conseguido superar situações difíceis da vida, mas hoje o Senhor, Ele te chama, né? Hoje o Senhor te fala, filho, você está guardado debaixo das minhas asas, né? Como o Salmo 91, né? Que nós estamos guardados, habitando debaixo das suas asas, Ele nos traz seguro. Então hoje, se toma posse dessa palavra na sua vida, lança fora todo medo, lança fora toda insegurança, né? Começa a revestir da tua vida dessa palavra do Senhor. Se reveste da palavra de Deus, como está lá em Efésios 6, que certamente, né, tudo isso vai passar, todos os grilhões vão cair por terra, né, porque o Senhor aqui no livro de Judas, ele está aqui, né, um servo do Senhor que iria expressar, né, talvez o momento da sua alegria, que ia expressar, né, o que nós devemos viver diante da presença do Senhor, diante de santidade, daquilo que ele talvez tivesse experiências com Deus. Mas quando ele recebeu, eu creio que uma senha do Espírito Santo do Senhor, para poder falar, né, da palavra do Senhor, para poder falar para nós da necessidade de nós nos guardarmos, não só como Judas, mas nós vemos nas cartas de Pedro, nas palavras que Paulo deixa para Timóteo. Jesus mesmo disse para nós, acautelai-vos, né, dos falsos profetas, né? Então nós devemos nos guardar, amado, nós devemos buscar a presença do Senhor, mas fugir da aparência do mal e fugir de não sermos iguais a eles. E existe um poder e uma autoridade do Senhor. Se hoje você está sendo você está sendo joio, Deus te dá hoje, através da graça do Senhor, do poder que na graça do Senhor, de você se transformar em trigo, de você lançar fora, né, de jogar fora essa capa de mentira, capa de soberba, capa de orgulho, sabe? De você se achar que você não precisa de Deus, que você não precisa do teu próximo, que não precisa de ajuda. Lança fora essa capa, deixa Deus te revestir da capa do poder, do sangue do Cordeiro. Fala, Senhor, eu quero começar tudo de novo, eu estava fazendo tudo errado, mas eu quero rasgar essa cédula que um dia foi rasgada lá na cruz do Calvário, quando Jesus, ele disse, Senhor, ele falou para Deus, está consumado. Ali foi rasgado a cédula da nossa escravidão, do pecado, de tudo aquilo que nos prendia. Quando a gente é escravo, a gente se sente na obrigação de ficar no pecado. Me lembro quando eu era jovem, tinha lá meus 17 para 18 anos, eu trabalhava numa malharia. E nessa malharia, todo sábado, o pessoal trabalhava até meio-dia e saía da malharia e ia para os barzinhos para tomar cerveja. E eu era aquela jovem que estava começando a conhecer, né, o mundo, né, o mundo que eu falo assim, as ofertas que o mundo tem para te oferecer. Não conhecia essa graça, eu era escrava do pecado. E me lembro que no sábado o pessoal ia comer na hora do almoço, hambúrguer, cachorro quente, o pessoal ia para a padaria e todo mundo pedia uma cerveja. E eu não suportava cerveja, eu nunca gostei de cerveja. Mas eu não queria ser diferente. Eu não queria ser diferente daquelas pessoas. Eu falava, como? Se eles tomam cerveja, eu vou pedir um suco de laranja, uma coca? Não, eu preciso ser igual, porque eu tô em formação. Então eu preciso aprender como que as pessoas, que a galera andava, porque eu tinha que andar igual. E começava a tomar cerveja, né? Quantas vezes cheguei em casa, às vezes meia zonza, meia atordoada, meia mais pra lá do que pra cá. Não tenho vergonha de dizer isso, irmãos. Porque às vezes a gente quer ser igual ao mundo. Eu não quero ser mais igual ao mundo, eu quero ser igual a Jesus. Eu me lembro quando comecei a namorar o missionário Edson, minhas amigas fumavam. E eu falava, poxa, minhas amigas fumam, né? Eu queria aprender a fumar, eu quero descobrir qual é a graça de fumar, porque eu vejo as pessoas fumar e as pessoas ficam ali fumando e fazem pose. Eu queria descobrir, não que eu tinha vontade de ser uma fumante, mas eu queria descobrir o que era isso. Então eu comprei um cigarro, comecei a ir na escola na hora do recreio, eu me sentia tal, toda, né?
o prazer de falar, você tem fogo? Você tem isqueiro para mim acender o meu cigarro? E hoje eu vejo que isso é uma vaidade do ser humano, é uma escravidão que nós somos levados, sabe? É aquela coisa de querer ir na onda do outro, sabe? Querer saber surfar porque o outro surfa. Eu não quero mais isso pra mim. Querer descobrir, isso chama escravidão. Isso chama a gente a gente começa a ser escravo do mundo, das coisas que o mundo tem a oferecer. E Jesus, quando ele veio para quebrar, né, todos esses grilhões, todas as correntes. Ele veio para quebrar mesmo, sabe, amados? Tudo aquilo que nos prendia, sabe? Hoje a modinha que você vê nas pessoas, você vê aí jovens, você anda às vezes na rua à noite, você vê jovens falando a disputa de quantos meninos as meninas beijaram, sabe? Num salão de festa, quantos meninos beijaram, que sai hoje, já sai na prostituição. Jesus está falando aqui nessa palavra, Judas fala no versículo 7, né, sobre Sodoma e Gomorra, que vivia na prostituição naquela época. Esses não entrarão no reino do céu. Ei, nós temos que buscar a nossa santificação, né, buscar pureza de espírito, buscar a ser dependente de Deus, não ser dependente, não, eu preciso de um marido, eu preciso de um namorado, eu não posso ficar sozinho, eu sou carente. Está carente? Vai buscar Deus. Vai buscar o Senhor, Ele é único e suficiente na nossa vida, sabe? Você precisa, não é do homem a gente precisa, sim, da comunhão, de andar na unidade do corpo de Cristo. Mas nós precisamos de Deus, porque Ele que vai suprir todas as nossas necessidades, né? Então, que você fique com essa palavra nesta tarde, que você venha ficar com essa palavra. Judas está aqui nos alertando. Leia quantas vezes você achar necessário de ouvir, para que você não caia nessa cilada, que você não ache que você está agradando a Deus e muitas vezes não está. Olha para dentro de você, se precisar, faça uma reforma no teu coração. Às vezes a gente faz na nossa casa, a gente gosta de pintar, a gente gosta de passar uma cândida nas paredes, né? A gente gosta, às vezes, quando o armário começa a quebrar, a gente quer colocar um armário novo, não é? A gente não gosta de renovar, de comprar uma toalhinha nova para colocar na nossa mesa. Então, procura nessa casa espiritual também renovar a sua vida, renovar a sua mente, como diz a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Fica com essa palavra no teu coração. Uma boa tarde, graça e paz a todos, em nome de Jesus. Amém?